Fala, empreendedor, seja bem-vindo ao Jogo do Marketing, o programa que vai transformar estratégias em resultados reais para o seu negócio. Aqui você vai aprender a ter mais clareza, previsibilidade e escalar suas vendas. Meu nome é Felipe Ferreira e hoje eu vou te mostrar como os anúncios podem conectar sua marca com o cliente certo e, ainda mais, no momento certo. O tema de hoje é como os anúncios pagos podem atrair, engajar e converter leads qualificados. Então, para começar, por que isso é importante? O que são os anúncios pagos e como eles funcionam? Os anúncios pagos são estratégias de marketing digital onde você investe o seu dinheiro para poder exibir sua marca em plataformas como Google Ads, Meta Ads, que engloba o Instagram e o Facebook. Também tem o TikTok, que tem como exibir anúncios por lá. E o objetivo é alcançar um público específico para poder gerar conversões. As pessoas confundem muito o tráfego pago. Elas pensam que é só impulsionar os posts ali pelo Instagram ou pelo Facebook. Mas anúncios bem feitos envolvem uma estratégia, segmentação, análise de dados. Então não é somente impulsionar os posts ou impulsionar a publicação que você já está fazendo o anúncio da forma certa. Você pode estar até anunciando, mas tem um jeito certo que envolve toda uma estratégia por trás. E existem dois tipos de tráfego, que é o tráfego pago, que é o tráfego que você paga para aparecer, e o tráfego orgânico. A diferença é que o tráfego pago ele é muito mais rápido e previsível, enquanto o tráfego orgânico ele é construído a longo prazo através de SEO, palavras-chave, backlinks. O ideal é combinar os dois. Você não pode ter só um nem só outro. Os dois é o ideal ali para o seu posicionamento de marca na internet. Hoje, quais tipos de anúncio existem? Hoje existem vários tipos de anúncio, mas os principais ali são os anúncios de pesquisa no Google, que no caso o Google hoje é o maior buscador do mundo. Praticamente todo mundo já usou o Google alguma vez e as pessoas usam ele para buscar serviços, buscar negócios. O Google, a rede de pesquisa principalmente, ela funciona muito bem para negócios locais. Por exemplo, uma mecânica, uma padaria. As pessoas tendem muito a buscar esse tipo de coisa no Google. Uma academia, academia mais próxima, fisioterapia, serviços locais funcionam muito bem com os anúncios do Google Rede de Pesquisa. Mas além da rede de pesquisa, o Google ele tem outros canais dentro dele, que é, por exemplo, o YouTube, que é uma rede social. A gente consegue impulsionar dentro dele, fazer anúncios dentro dele para pessoas que assistem canais específicos, para pessoas que pesquisaram palavras específicas no Google. Então é um ótimo canal de anúncios também, o YouTube. Tem uns sites parceiros, que quando a gente entra em um site aparece aqueles banners de anúncio. Esses anúncios são feitos através do Google também. Tem os anúncios de geração de demanda, que são aqueles anúncios que costumam aparecer quando a gente abre o e-mail, e tem aqueles patrocinados em cima do e-mail. São anúncios ótimos para remarketing, para pessoas que já visitaram o seu site e você quer reimpactar elas, ou então para pessoas que já são clientes, você quer mostrar um produto novo ou alguma oferta. Esses anúncios são muito bons. Também tem outros anúncios, como anúncios de aplicativos. Então o Google ele é muito mais que aquela rede de pesquisa, a gente consegue trabalhar muito bem dentro dele. Outros tipos de anúncios são os anúncios das redes sociais, que é os anúncios no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Esses anúncios eles são muito importantes para gerar desejo nas pessoas. Então, os anúncios ali na rede social, a gente precisa trabalhar muito uma oferta forte, trabalhar uma estratégia que vai bater na dor do seu cliente ali, ou então vai trazer um benefício muito grande para ele. Então, os principais anúncios hoje são rodados dentro do Instagram e do Facebook. E também para negócios locais, para serviços locais, mais voltado para a necessidade, a pessoa que já tem uma intenção, o Google funciona muito bem.
Então, como que eu vim parar nesse mundo? Como que eu descobri o poder dos anúncios pagos? Eu sempre deparei com uns anúncios na internet. Foi em 2020 quando eu comecei. E eu percebi que muitos negócios confiavam apenas em indicações, tráfego orgânico, fazer uma postagem ali no Instagram. E eu vi o quanto eles estavam perdendo oportunidade no mercado, visto que as pessoas que anunciavam estavam faturando muito mais que eles. Então eu vi a oportunidade de oferecer esse serviço para as pessoas e mergulhei no mundo dos anúncios. Comecei a testar estratégias, comecei a estudar. Quando eu comecei com o Google como meu foco, negócios locais, serviços locais. Tirei os certificados do Google, estudei muito, depois comecei a oferecer o serviço. Então pude trabalhar com diversas empresas, diversos segmentos desde que eu comecei. E eu vi como esse tráfego pago, como essas estratégias podem ajudar as empresas a faturarem mais. O tráfego ali, quando a pessoa começa, o tráfego pago, ele tem um resultado relativamente rápido em comparação com o tráfego orgânico. Então, quando a gente sobe os anúncios de 7 a 30 dias, a gente já consegue ver os primeiros resultados ali, a gente já recebe os primeiros leads, tem as primeiras oportunidades de venda, de gerar clientes. Então a ideia é anunciar sempre. Se você tem um negócio, você sempre precisa de demanda chegando, de pessoas procurando pelo seu serviço, de pessoas interessadas no seu produto. Então no começo você vê um resultado, mas o resultado melhora mais com o passar do tempo. A gente consegue otimizar as campanhas, a gente consegue entender o comportamento do seu público, a gente consegue ajustar pontos como criativos, segmentação, ver o que funciona bem, o que não funciona. Então, apesar do tráfego pago ele ter um resultado rápido no início, o resultado melhor ele vem ao longo do tempo, porque a gente vai ter mais dados para analisar e assim vai conseguir otimizar de forma mais assertiva. Então, esse é o benefício do tráfego pago. A gente tem controle sobre o que está sendo feito. A gente tem números, tem dados, e esses dados fazem a gente tomar decisões de forma mais assertiva. Saber onde investir mais, onde investir menos. Por exemplo, a gente roda hoje para uma empresa anúncio no Google e no Meta, que é o Facebook e Instagram. E com o passar do tempo, a gente vê que os anúncios no Google tem mais resultado, os clientes tendem a fechar mais. Isso é um dado muito importante, a gente vai passar a investir a maior parte do orçamento no Google para poder maximizar os resultados com o orçamento que a gente tem disponível. Então, o grande diferencial do tráfego pago é realmente esse acompanhamento que a gente consegue ter de forma mais precisa. E por que é importante quem tem uma empresa, quem tem um negócio, investir nisso, investir em tráfego pago, investir no marketing digital, nos anúncios. Isso é importante porque os anúncios, quando eles são bem feitos, são feitos da forma certa, eles vão colocar sua marca na frente das pessoas certas. Isso vai gerar lead qualificado e, consequentemente, vai aumentar suas vendas. Então imagine que você tem uma loja de roupa feminina, um exemplo. Você consegue anunciar para as pessoas, apenas para as mulheres verem o seu anúncio. A gente consegue filtrar isso, a gente consegue filtrar a localização, a gente consegue escolher os interesses, a gente vai conseguir filtrar por idade. Então a gente tem uma segmentação muito precisa para aparecer o seu anúncio para as pessoas certas. E o maior benefício dos anúncios é a questão da previsibilidade. É diferente do marketing tradicional, com o tráfego pago você vai saber exatamente quanto está sendo investido e quanto você está tendo de retorno. Por exemplo, a gente consegue colocar um anúncio, por exemplo, vou rodar esse mês R$1.000 no Facebook. A gente consegue medir no final quantos leads chegaram, quanto custou cada lead, quantas pessoas compraram, qual foi a nossa taxa de conversão, qual foi o valor em vendas final. Isso tudo é muito valioso para o seu negócio. Agora, é diferente de você fazer um anúncio, por exemplo, numa rádio ou um anúncio entregando panfletos, um outdoor. Você vai conseguir impactar pessoas sim, você pode até ter vendas vindas desses canais,
porém você não consegue medir de forma precisa quantas pessoas você alcançou, quantos leads que chegaram ali, quantas oportunidades chegaram através desses anúncios. Você não consegue ter de forma precisa quantas vendas você fez, qual foi o valor dessas vendas, qual foi o retorno que você teve com esses anúncios. Então, para mim, no meu ver, esse é o maior diferencial e benefício do tráfego pago. São esses dados, são esses números que a gente consegue ter de forma muito precisa, que vai ajudar a gente a tomar decisões inteligentes, decisões com mais assertividade e que vai maximizar os nossos resultados, o faturamento final da sua empresa, o crescimento dela. Então, o maior benefício dos anúncios, no meu ver, é esse. E você fala, Felipe, tá bom, mas e se eu não fizer esses anúncios pagos? Aí sua marca ela vai depender exclusivamente de estratégias orgânicas. E, como eu disse, estratégias orgânicas, elas demoram muito mais para poder gerar um impacto significativo. Você não consegue ter um controle. Mesmo que você posta ali, seu vídeo tem um alcance orgânico, tá bom, mas você não sabe, você não tem controle de qual público você está alcançando. Você não sabe se é seu perfil que você quer. Então, isso vai demorar muito mais tempo para você ter um impacto, ter um resultado. E mesmo demorando, esse impacto, esse resultado, ele pode não ser significativo o suficiente para você poder escalar seu negócio. E hoje, todo mundo que tem um negócio, eu acredito que ele queira escalar, queira aumentar seu faturamento, queira crescer. E o tráfego pago, ele é o caminho para isso. Se você quer crescer, você precisa estar anunciando na internet. Hoje a gente sabe que todo mundo praticamente tem um celular, está conectado nas redes sociais, utiliza o Google para pesquisas. Então, você conseguir atingir as pessoas de forma precisa, de forma mais exata, isso é muito bom. A gente sabe que a gente não paga hoje para poder usar Instagram, a gente não paga para usar Facebook, a gente não paga para usar o Google, não paga para usar o YouTube, exceto o YouTube Premium ali sem anúncio. Mas por que a gente não paga? Como essas empresas ganham dinheiro? Elas ganham dinheiro com os nossos dados. O Facebook, ele vende esses dados. O Facebook ele sabe muita coisa sobre a gente, sabe nossos interesses, sabe onde a gente mora, sabe o nosso sexo, a nossa idade. Então isso é muito importante. E com os anúncios, com o tráfego pago, você consegue comprar esses dados e exibir os seus anúncios, seu serviço, seu produto para as pessoas certas. Aí você pergunta, por que vale mais investir em anúncios do que só criar conteúdo? A criação de conteúdo ela é fundamental. Você tem que criar conteúdo, né? Você não precisa criar conteúdo. Mas sozinho ele demora muito para dar resultados. E com os anúncios você vai conseguir acelerar esse processo. Você vai conseguir colocar o seu conteúdo que você produziu na frente das pessoas certas. Então esse é o benefício, esses são os benefícios de você investir em tráfego pago para o seu negócio hoje. Se você ainda não investe, ou se você investe, mas não investe da maneira certa, não consegue enxergar um retorno, esses são os principais benefícios que você tem de investir em tráfego pago, de investir em anúncios patrocinados ali pelo Instagram, pelo Facebook, no Google, no YouTube. Quanto antes você começar, melhor. E quando você começar, se você ainda não começou, você vai falar, nossa, eu deveria ter começado antes. Porque é sempre assim, as pessoas demoram a entrar nesse mercado, ficam com receio, mas quando elas entram, elas vêm e falam, não, se eu tivesse entrado antes, mas é o que eu sempre falo, nunca é tarde para começar. A tendência dos anúncios é cada vez eles ficarem mais caros para as pessoas, estão cada vez anunciando mais, os leilões eles ficam mais concorridos, tem muita disputa pela atenção dos usuários. Então, quanto antes você começar, mais dados você vai ter para poder analisar e mais rápido você vai conseguir escalar o seu negócio, aumentar suas vendas, ter mais previsibilidade do retorno. E isso tudo é muito bom para quem tem uma empresa, para quem tem um negócio hoje. Eu falo que é fundamental você fazer anúncios, você gerar demanda. E não só gerar demanda, você gerar uma demanda qualificada, pessoas que realmente
querem comprar os seus produtos, querem comprar os seus serviços. E todo negócio hoje vive disso, vive de pessoas chegando, pessoas interessadas. Se você não tem pessoas interessadas no seu produto, não tem pessoas chegando, o seu negócio está fadado ali a quebrar mesmo, a não ter um alcance de pessoas chegar ao nível de você não ter mais faturamento para conseguir se manter. Então, o tráfego pago, ele é o caminho para isso. Então, como fazer anúncios de forma eficiente? Então, vou começar aqui falando como evitar os principais erros quando você vai começar a anunciar. O maior erro é não definir um objetivo claro. Quando você não define um objetivo claro, você não tem onde você quer chegar. Você não sabe o que você quer. Então, você precisa definir um objetivo claro. Quais objetivos a gente tem no tráfego hoje? O objetivo principal é vendas, ou então gerar leads. Mas tem outros objetivos, como aumentar o alcance, aumentar o reconhecimento na sua região. Esse pode ser um objetivo. Quero deixar o meu negócio mais conhecido. Então, eu quero gerar leads com interesse no meu serviço. Esse objetivo ele precisa ser muito claro para a gente saber para onde a gente está indo. Qual que é a nossa métrica principal. Então, o primeiro erro é quando a pessoa não define esse objetivo. Então, não é só subir um anúncio ali, eu quero mais visitas para o perfil. Então, aí a pessoa fala, não vendi nada. Porque seu objetivo está errado. Se você quer lead, se você quer venda, você tem que ter um objetivo de gerar lead, um objetivo de vendas. Porque aí o Facebook, o Google, ele vai entender, o objetivo dessa campanha é gerar leads, é vendas. Agora, quando você coloca um objetivo visitas para o perfil, alcançar mais pessoas, ele vai entender que seu objetivo é visitas para o perfil. E a métrica principal vai ser essa. Então, muitas pessoas erram nisso. Outro erro comum é não segmentar corretamente o seu público. Você não definir, não segmentar na hora de subir o anúncio qual público você quer atingir. Se é mulheres, se é só homens, se é homens e mulheres, se é de 25 a 35 anos, ou então se é de 35 a 45. A gente precisa ter de forma clara qual é o nosso cliente ideal, quem a gente quer atingir. Porque, igual eu dei o exemplo, se é uma loja de roupa feminina, por que eu vou querer subir anúncios para aparecer para o público masculino? Não tem sentido. Se você não segmenta isso, você vai estar jogando dinheiro fora, vai estar vindo público irrelevante para o seu serviço ou para o seu produto. Então, esse é um outro erro muito comum, as pessoas não segmentarem de forma certa seus anúncios para o público certo. Então, esses dois erros eles são os mais comuns. Você tem que evitar a todo custo ali para você não jogar dinheiro fora, para você começar bem ali seus anúncios, começar de forma certa. Que fazer uma estratégia antes não é só subir o anúncio, você tem que ter uma estratégia bem definida. Definir seu objetivo de forma clara, se você quer vendas, se você quer leads, se você quer aumentar seu reconhecimento, se você quer mais visualizações em um vídeo, quer engajamento com um vídeo. Então, esse objetivo, primeiro você definir de forma bem clara. Depois que você tiver definido seu objetivo, você vai segmentar corretamente o seu público. Quem é seu público? Quais são os interesses dele? Onde ele mora? Por exemplo, se você tem eu sou da cidade de Belo Horizonte. Se você tem uma loja que atende somente Belo Horizonte, se você não segmenta seus anúncios para aparecer somente em Belo Horizonte, e segmenta para aparecer para toda Minas Gerais, um exemplo, você vai estar jogando dinheiro fora. Porque se uma pessoa de outra cidade te chamar, você não vai conseguir atender. Então, segmentar corretamente o público, segmentar o local, segmentar os interesses, segmentar a idade, se for o caso, o sexo, isso tudo vai te ajudar a começar da maneira certa. Outra coisa, Felipe, tá bom, mas eu nunca anunciei. Por onde eu começo? Se eu nunca fiz anúncio. Se você nunca anunciou, primeiro você deve começar com um orçamento pequeno. E voltando nesses pontos do erro que eu mencionei. Você começa com um orçamento pequeno, você vai definir muito bem quem é o seu público, onde ele está, quais são os interesses dele.
e você vai produzir os seus criativos. Se você vai anunciar no Meta, no Facebook, você vai produzir os criativos, que é as imagens, que é o criativo estático, ou você vai produzir os vídeos falando sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Agora, se você quer anunciar no Google, você vai produzir os seus textos, que são os seus títulos, suas descrições, os recursos do Google ali, que são site links, imagens, frases de destaque, para poder deixar o seu anúncio mais robusto. E quando você tiver feito isso, você vai testar diferentes tipos de criativo. Vai testar diferentes chamadas. Você tem que ter uma oferta muito boa para o público ser atraído pelo seu anúncio. Então, evitar a oferta genérica, tentar trazer o diferencial. Se o seu negócio tem um diferencial muito forte, coloque esse diferencial na sua oferta. Se você tem um preço muito bom, traz isso na sua oferta, porque isso chama a atenção do público. Outros pontos bons de usar no criativo é trabalhar as dores do seu público, o que incomoda seu público, e também trabalhar qual benefício que a pessoa vai ter com o seu produto, qual benefício que ela vai ter com o seu serviço. Depois de definir isso, você vai conseguir fazer os seus criativos e você vai testando diferentes formatos, diferentes CTAs de ação, para poder definir qual performa melhor e qual não está performando melhor. O segredo está na otimização contínua dos seus anúncios, dos seus criativos. Isso, assim você vai conseguir otimizar sempre os seus resultados. Depois que você conseguir ter um resultado legal, falar, eu já estou conseguindo ter um resultado bacana, está começando a fluir, já estou tendo retorno, estou ficando positivo, aí você aumenta o seu orçamento, vai aumentando aos poucos, vai acompanhando os resultados e continua sempre testando. Qual oferta converte mais, qual criativo converte mais, se é de imagem, se é de vídeo, se é um criativo em carrossel. Aí você vai entendendo e vai otimizando com base nisso. Esse é o começo para você que nunca anunciou. Aí como que você mede se os seus anúncios estão funcionando? Eu já estou rodando um anúncio, mas eu não consigo entender se eu estou tendo resultado, se o resultado está bom, se está ruim, onde dá para melhorar. Você vai precisar acompanhar as métricas. Quais são as métricas? Depende do seu objetivo. Se seu objetivo é lead, quanto está um custo por lead? Quanto está um custo por aquisição? Quanto eu estou pagando para eu ter um cliente novo? Como está a taxa de cliques no meu anúncio? Meu anúncio está atrativo? Ele tem uma taxa de cliques boa? Ou está uma taxa de cliques muito baixa? Então eu preciso melhorar a atratividade do meu criativo, da minha imagem, do meu vídeo. Meu custo por aquisição está muito caro? Eu preciso trabalhar mais na minha oferta. Talvez o público esteja desqualificado, precisa trabalhar mais seu público-alvo. Esses são formas de acompanhar os seus resultados, entender se está funcionando. Outro ponto principal é qual está sendo o retorno sobre o investimento. Quanto está ficando no meu bolso no final, aqui nas contas, eu estou lucrando com isso? Então, eu acredito que esse seja a métrica principal, seja quanto você está tendo de retorno. Qual o seu ROAS, o seu retorno sobre o investimento, qual o seu ROAS, o retorno sobre o anúncio ali, que está sendo colocado. Então, essas são as métricas principais. Tem outras métricas secundárias, por exemplo, clique, custo por clique, taxa de gancho, quanto tempo a pessoa viu seu vídeo. Essas métricas secundárias ajudam melhorando nelas, você consegue melhorar as métricas primárias também. Então é importante estar atento a todos esses pontos para entender se seu anúncio está funcionando ou não, para conseguir medir de forma precisa. E até onde vale a pena escalar um anúncio? Se o seu anúncio está trazendo um retorno positivo sobre o investimento, está conseguindo sobrar dinheiro no seu bolso, vale a pena aumentar o investimento até você encontrar um limite ali de escala. Você fala, ó, a partir desse valor eu não estou conseguindo mais ter retorno. Aí você encontra ali qual que é o limite para você anunciar, seu limite de escala ali. Mas você sempre tem que estar testando novas variações, sempre testando novas variações para conseguir entender, porque às vezes você não consegue escalar mais, talvez você fazendo uma oferta mais forte,
ou você trabalhando mais os seus criativos, você vai conseguir achar uma margem maior de escala. Ou talvez entendendo todo o funil ali, melhorando um pouco os pontos comerciais, o atendimento, ou o tempo de resposta do lead, isso tudo melhora o resultado final. Então são vários pontos a serem analisados, mas o retorno, a escala, é sempre com base se você está tendo retorno positivo. Está tendo retorno positivo, compensa investir mais. Sempre compensa investir mais. Se você tem um retorno positivo, investe mais. Começou a dar uma caída ali, aí você volta e otimiza. Entende? Sempre otimizando, aumentando o investimento, entendendo o que está funcionando, o que não está funcionando, investindo mais naquilo que está dando certo, reduzindo aquilo que não está trazendo retorno. Então, esses são os pontos ali para entender até onde vale a pena escalar um anúncio, escalar uma oferta. Então, para poder concluir aqui, vou trazer alguns pontos. Anúncios pagos, tráfego pago, a gente vê ele como um custo. Esse vai ser um custo para o meu negócio. E esse não é a forma de pensar. Anúncio pago, ele é um investimento que traz previsibilidade de crescimento. Então, você tem que pensar nos anúncios, pensar nos patrocinados como um investimento. Você vai ter retorno com isso. Isso vai trazer mais faturamento para a sua empresa. Isso vai trazer mais previsibilidade para o seu negócio. Então, enxergar isso como um custo, isso é mais um custo, eu não vou fazer agora, eu vou deixar para depois. Você está deixando para depois, você está deixando de ganhar mais dinheiro, está deixando de aumentar o seu negócio, de aumentar o seu faturamento. Então, você tem que ver isso como um investimento, algo que vai te trazer retorno, que vai trazer melhores resultados. Então, o tráfego pago hoje ele é fundamental para todo negócio, todas as empresas, todo mundo que vende um serviço, que vende um produto, ele precisa estar no digital, ele precisa estar anunciando, porque senão ele fica para trás. O concorrente vai lá, anuncia, ele começa a perder cliente, ele começa a perder visibilidade, chega uma hora que ninguém mais lembra dele, que acaba que ele nem existe. Então, tráfego pago, anúncio pago, investir em mídia paga é um investimento, não é um custo. Você tem retorno com isso. Outro ponto, negócios que usam estrategicamente o tráfego pago crescem mais rápido, tem mais controle sobre as suas vendas. Então, pode olhar, as empresas que têm uma estratégia de tráfego pago, elas crescem muito mais rápido. E além de crescer, elas conseguem ter um controle sobre esse crescimento, elas conseguem ter um controle sobre as vendas, elas têm uma previsibilidade do negócio delas. Então isso é muito importante, todo negócio tem que ter isso. Você não pode ter um negócio sem saber qual que é a sua previsão de faturamento para o próximo mês, quanto você está investindo, quanto está retornando. Então, empresas que usam isso de forma estratégica, usam os anúncios de forma estratégica, crescem muito mais rápido e tem mais controle sobre as suas vendas. Então, se você ainda não está investindo nisso, pode ter certeza que você está deixando dinheiro na mesa, que você está deixando de faturar mais, está deixando de ganhar mais dinheiro. Então, tem certeza também que não é isso que você quer. Então, comece a pensar por que você não está investindo nisso. Você enxerga isso como um custo, pensa melhor, tenta enxergar isso como um investimento, que na verdade é o que o tráfego pago é. Então, se você não quer mais deixar dinheiro na mesa, você tem que começar o quanto antes a anunciar na internet, a ter essa presença no digital, a produzir conteúdo, porque assim você vai faturar mais, vai parar de deixar dinheiro na mesa. Então, espero que tenha ficado claro esse episódio, essas informações que eu trouxe aqui para vocês. Deixe aí nos comentários, agora que você já sabe, como os anúncios podem ajudar o seu negócio. Fala aí se você já usou, se você já anuncia, como estão seus resultados. Se não anuncia ainda, ou se anuncia também, qual a sua maior dificuldade hoje. Comenta aí, eu vou responder os comentários. E se você gostou desse conteúdo, se
fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com aquele amigo que precisa entender também, que tem um negócio, que ele precisa entender a importância do marketing digital, como isso é fundamental para o crescimento das empresas. E até a próxima, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.